Há um homem a dar voltas a um relvado de treino em Guadalajara, no México, em pleno campeonato do mundo da FIFA, e algures atrás das barreiras há alguém com um microfone a rir-se dele, não do seu desempenho, não da sua tática, não da sua idade, da sua forma ou da sua condição física. Estão a rir-se do facto de este homem, o capitão da sua seleção nacional, um dos melhores futebolistas que o seu país alguma vez produziu, um jogador que passou 2 anos a cumprir obrigações militares obrigatórias depois de ganhar o ouro nos Jogos Asiáticos, não ter, na opinião deles, servido devidamente o seu país. O microfone apanha tudo, a câmara grava, alguém põe o vídeo na internet e, em menos de 48 horas, todo o plantel da Coreia do Sul no Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 fica em silêncio. Mas não é um silêncio discreto, é um silêncio ruidoso, deliberado, institucional. O chefe de imprensa da equipa demite-se. Entrevistas planeadas são canceladas. Um jornal é obrigado a retirar uma entrevista que já tinha publicado. Todo um grupo de futebolistas profissionais, que representa uma das nações mais digitalmente ligadas do planeta, recusa falar com os jornalistas desse mesmo país. E a Federação Coreana de Futebol, o próprio organismo dirigente, emite uma repreensão pública e formal contra o seu próprio corpo de imprensa nacional, dando prioridade à proteção dos jogadores em detrimento do acesso mediático no evento desportivo mais visto do mundo. Tenho acompanhado esta história desde que rebentou, a 16 de junho, e quero ser honesto convosco numa coisa. Não esperava a profundidade do que estava por baixo. O que começou como uma polêmica de futebol não é, afinal, uma história de futebol. É uma história sobre o que significa o serviço militar num país que ainda vive à sombra de uma península dividida, sobre a forma como esse peso recai de maneira diferente sobre pessoas diferentes, consoante a sua fama e a sua nacionalidade, sobre um governo que tentou declarar a lei marcial há 18 meses e cujo antigo presidente cumpre agora uma pena de prisão perpétua, sobre liberdade de imprensa, identidade nacional e quem tem o direito de definir o que significa ter servido o seu país. E tudo isto estava a acontecer num campo de treinos em Guadalajara, enquanto o Mundial decorre à sua volta. Deixem-me contar-vos exatamente o que aconteceu, porque os detalhes concretos importam. A 7 de junho, durante uma sessão de treino aberta no campo base da Coreia do Sul para o Mundial, em Guadalajara, a JTBC, a estação sul-coreana que detém os direitos oficiais do torneio, estava a filmar a sessão. Um microfone captou o áudio de pessoas não identificadas que estavam perto da câmara. No áudio, ouvia-se uma voz a observar Son Heung-min a correr com os companheiros e a dizer, na formulação específica citada pelo Times of India, será por ser capitão que corre como um comandante de pelotão? Outra voz troçava dos registros de serviço militar dos jogadores, afirmando que eles nunca tinham servido devidamente nas Forças Armadas. A JTBC acabou por remover o vídeo original e carregou uma versão editada em que o áudio polêmico estava silenciado. A estação negou que os comentários tivessem partido dos seus próprios repórteres, dizendo que os microfones tinham captado ruído ambiente durante a sessão aberta. Muitos adeptos sul-coreanos não ficaram convencidos. As imagens já se tinham espalhado. Son Heung-min tem 33 anos. É capitão da Coreia do Sul há vários anos. Joga no Tottenham Hotspur na Premier League. É, em qualquer medida razoável, o futebolista sul-coreano vivo mais reconhecível. E em 2018, ajudou a Coreia do Sul a conquistar o ouro nos Jogos Asiáticos na Indonésia, derrotando o Japão por 2-1 na final. Ao abrigo da lei sul-coreana, os atletas que alcançam esse resultado específico, ouro nos Jogos Asiáticos ou uma medalha nos Jogos Olímpicos, podem beneficiar de uma isenção do serviço militar obrigatório de 21 meses que se aplica a todos os homens sul-coreanos aptos. Son obteve essa isenção legalmente. Depois, completou um curso de treino militar de 3 semanas com os Marines em 2020 e cumpriu obrigações de serviço alternativo através de trabalho comunitário e programas ligados ao futebol até 2023. Esse é todo o registro factual. Isenção legal, conquistada ao vencer uma competição. Serviço alternativo, cumprido na íntegra. Nenhuma irregularidade. Nenhum atalho que não estivesse disponível para qualquer atleta sul-coreano ao abrigo da mesma lei.
Deixem isso assentar por um momento, porque aquilo de que as vozes naquela gravação se estavam a rir não era uma violação. Estavam a ridicularizar a própria lei, aplicada ao homem que estava a 30 metros de distância a preparar-se para o Mundial. A reação na Coreia do Sul foi imediata e dura. As redes sociais explodiram. A KFA emitiu um comunicado formal classificando os comentários como inapropriados e assinalando que tinham causado grande choque e desilusão dentro da equipa. Os jogadores não esperaram pelos processos institucionais. Agiram em conjunto. Segundo vários relatos confirmados pela Reuters, pela Al Jazeera e pelo The Athletic, os jogadores sul-coreanos deixaram de falar com jornalistas nacionais fora dos compromissos mediáticos oficiais exigidos pela FIFA. Uma entrevista individual prevista com o médio Hwang In-beom, que tinha marcado um golo e feito uma assistência na vitória da Coreia do Sul por 2-1 sobre a República Checa, foi abruptamente cancelada no campo de treinos, oficialmente por conflitos de agenda. Fontes no local disseram aos jornalistas que se tratou de uma rejeição deliberada. Um jornal nacional foi obrigado a retirar, a pedido dos jogadores, uma entrevista já publicada com o médio Lee Dong-gyong. O chefe da delegação de imprensa da equipa demitiu-se. Houve reuniões de emergência dentro da federação. Não foi organizado qualquer acesso dos média para 16 de junho. Uma conferência de imprensa antes do jogo acabou por ser marcada para 18 de junho, mas sob condições que limitarão o acesso que normalmente seria padrão. Isto não tem precedentes. Al Jazeera citou um observador que descreveu o episódio como a fractura mais profunda entre os jogadores sul-coreanos e os jornalistas nacionais na história moderna do futebol do país. A KFA colocou-se publicamente ao lado dos jogadores contra o corpo de imprensa, ou seja, um organismo dirigente escolheu em pleno mundial limitar o seu próprio acesso mediático em vez de levar os jogadores à obediência. Essa escolha mostra bem o impacto interno do caso. Agora deixem-me explicar por que razão a questão do serviço militar tem uma força tão particular na Coreia do Sul, porque sem esse contexto, a reação internacional a esta história não faz sentido. Todos os homens sul-coreanos aptos são obrigados por lei a cumprir aproximadamente 21 meses de serviço militar. Isto não é uma relíquia nem uma formalidade. A Coreia do Sul mantém um dos maiores exércitos permanentes do mundo. Partilha uma fronteira militarizada com a Coreia do Norte. Os dois países nunca terminaram formalmente a Guerra da Coreia. Ela concluiu-se com um armistício em 1953, não com um tratado de paz. A Coreia do Norte é um estado com armas nucleares e um governo imprevisível. Os homens sul-coreanos são recrutados para uma postura militar ativa, não cerimonial. A obrigação de serviço atrasa carreiras, interrompe estudos, retira jovens homens da sua vida profissional durante quase 2 anos e aplica-se essencialmente a todos os homens coreanos independentemente das circunstâncias. As únicas isenções são legais e específicas: medalhados olímpicos, vencedores de ouro nos Jogos Asiáticos e figuras de alto desempenho em certas artes clássicas reconhecidas pelo Estado como contribuindo para o prestígio nacional. Vale a pena estabelecer explicitamente o paralelo com os BTS, porque foram os próprios fãs do grupo de K-pop que o fizeram poucas horas depois de a polêmica de som chegar às redes sociais globais. Os BTS passaram anos no centro de um debate parlamentar sobre se estrelas de K-pop com sucesso mundial mereciam o mesmo tipo de isenção ou adiamento que recebem músicos clássicos e atletas de elite. A CBS News noticiou que a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou, em 2020, uma lei, aprovada por uma maioria esmagadora de 268 votos contra 2, que permitia a artistas de K-pop reconhecidos mundialmente adiar o serviço militar até aos 30 anos. Os membros dos BTS acabaram por cumprir serviço, com Jin a alistar-se primeiro, em 2022. A cobertura da ITZ sobre esse debate assinalou que os resultados das sondagens se mantinham consistentemente divididos. Cerca de 60% dos sul-coreanos apoiavam isenções para artistas de sucesso global. Cerca de 54% acreditavam que os BTS deviam servir de qualquer forma. A questão do serviço militar divide a opinião pública sul-coreana de maneiras que não se encaixam limpidamente no alinhamento político.
não é esquerda contra direita. É sobre justiça, sacrifício, obrigação nacional e a realidade incômoda de que a fama cria exceções que os jovens comuns não têm. O debate sobre as isenções não é abstracto nem está resolvido. Continua vivo. Uma sondagem Gallup realizada durante o debate sobre os BTS mostrou que cerca de 60% dos sul-coreanos apoiavam isenções para artistas de sucesso global e que cerca de 54% acreditavam que os BTS deviam servir de qualquer forma. Estes números não são contradições, refletem a mesma pessoa a sustentar simultaneamente ambas as posições, dependendo da forma como a pergunta é feita. Os sul-coreanos orgulham-se das suas exportações culturais globais, mas também têm plena consciência de que, enquanto Son Heung-min cumpria as suas 3 semanas de treino com os Marines em 2020, o jovem de 22 anos que cresceu ao lado dele em Seul estava no 14º mês de uma mobilização de 21 meses. Essa diferença não desaparece só porque a lei a permite. O que torna o incidente de Guadalajara particularmente incendiário é o contexto em que ocorreu. Estes jornalistas não estavam a escrever colunas de opinião em Seul. Estavam no Mundial, credenciados, dentro de uma sessão de treino disponibilizada precisamente porque a KFA queria cobertura da equipa. Eram convidados da instituição cujo capitão estavam a ridicularizar. E a troça aconteceu em voz alta, num microfone aberto, num lugar de onde podia, e acabou por chegar ao mundo. A frase específica que circulou mais amplamente foi a de uma voz a descrever a forma de correr de Son e a perguntar se era por ser capitão que corre como um comandante de pelotão, uma frase que funciona em coreano como um trocadilho, insinuando que Son lidera pela frente apenas por causa do estatuto, não por verdadeira autoridade militar. No contexto cultural coreano, comparar a liderança de alguém à de um comandante de pelotão, num tom diminutivo, é um insulto específico, enraizado exatamente na tensão entre a isenção desportiva e o serviço militar real. As pessoas que o disseram sabiam precisamente o que estavam a dizer. A Câmara é que não sabia que estava a ouvir. Há uma camada de contexto político que quero trazer para aqui, porque reconfigura a dimensão da liberdade de imprensa nesta história de uma forma que a maior parte da cobertura internacional ainda não abordou plenamente. Em dezembro de 2024, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol declarou a lei marcial durante um discurso televisivo, acusando o Partido Democrático, na oposição, de colaborar com a Coreia do Norte e de se envolver em ações anti-Estado. Enviou forças militares para a Assembleia Nacional, numa tentativa de impedir os deputados de entrar e votar. O parlamento reuniu-se na mesma. A declaração de lei marcial durou 6 horas antes de ser rejeitada por votação. Yoon foi posteriormente alvo de impeachment, preso, julgado e, em fevereiro de 2026, 4 meses antes do Mundial, condenado à prisão perpétua pelo Tribunal do Distrito Central de Seul por ter orquestrado uma insurreição. A Federação Internacional de Jornalistas condenou o decreto de lei marcial de Yoon especificamente pelas suas implicações para a imprensa. O decreto de 6 pontos que esteve tecnicamente em vigor durante aquelas 6 horas incluía disposições que proibiam notícias falsas, colocavam todos os órgãos de comunicação social e publicações sob comando militar e proibiam ajuntamentos que incitem à agitação social. Se a declaração tivesse vingado, a imprensa sul-coreana teria sido colocada sob controle militar direto. A Repórteres Sem Fronteiras assinalou que a liberdade de imprensa na Coreia do Sul se tinha deteriorado significativamente sob a liderança de Yoon, com o país a cair no ranking da RSF do 43º lugar em 2022 para o 62º em 2024. O The Korea Times noticiou em março de 2026 que as conversações entre o canal por cabo JTBC, a mesma estação cuja câmara captou o áudio sobre Son, e as principais estações terrestres da Coreia do Sul estiveram perto de colapsar, levantando receios de que milhões de coreanos ficassem totalmente sem acesso gratuito à transmissão do Mundial. Pensem no que esse pano de fundo significa para a história de Son. A estação no centro da polêmica do áudio é a mesma cujo contrato quase impediu os sul-coreanos comuns de verem o Mundial. O país cujos jornalistas estão agora excluídos das sessões mediáticas da sua seleção nacional é um país que há 18 meses
esteve a 6 horas de ver a sua imprensa colocada sob comando militar. A decisão da KFA de repreender publicamente o seu próprio corpo de imprensa nacional, num país com esta história recente tão específica, não é uma decisão normal de administração desportiva. É uma decisão tomada numa sociedade que acabou de sobreviver a uma crise constitucional, que está politicamente fracturada e na qual as fronteiras entre autoridade institucional e liberdade de imprensa foram testadas de formas que não têm soluções simples. Não estou a dizer que a decisão da KFA foi errada. O comportamento captado por aquele microfone foi genuinamente prejudicial, dirigido a um homem que conquistou legalmente a sua isenção e cumpriu integralmente o seu serviço alternativo, no seu local de trabalho, enquanto se preparava para representar o seu país no Mundial. A solidariedade dos jogadores é compreensível. A intervenção da KFA é defensável. Mas o mecanismo a que recorreram, um apagão total, a demissão de um chefe de imprensa, a retirada institucional do acesso dos mídia, pertence a uma tradição que a RSF passou anos a documentar como problemática na Coreia do Sul. O facto de estar agora a ser usado num contexto em que os jogadores têm claramente razão não resolve por completo a questão do precedente que está a ser criado. A dimensão Trump desta história é uma das que a maior parte da cobertura internacional deixou passar, mas creio que merece ser dita de forma clara. O Mundial de 2026 realiza-se num país cujo presidente transformou a aplicação das leis de imigração, a lealdade nacional e a definição de quem pertence à América em instrumentos políticos centrais. O torneio que serve de pano de fundo à crise mediática da Coreia do Sul é o mesmo em que trabalhadores do SoFi Stadium votaram a favor da greve, em parte porque temiam que agentes do ICE os prendessem num jogo de futebol. É o mesmo torneio em que 2 procuradores gerais estaduais intimaram a FIFA por causa dos preços dos bilhetes. É o mesmo torneio em que a cerimônia de abertura em solo americano foi anunciada pelo locutor do estádio como estando com lotação esgotada, enquanto as câmaras mostravam lugares caros vazios. A crise da Coreia do Sul encaixa nesse quadro mais amplo não porque tenha uma causa política americana direta, mas porque ilustra o que acontece quando as pressões políticas em torno de um evento desportivo não são geridas, quando o peso da política interna de um país, os seus debates por resolver sobre obrigação, identidade e quem deve o que a quem, viaja com a equipa para o torneio e explode numa sessão de treino no México. Cada nação trouxe para este Mundial algo mais do que uma lista de convocados. A Coreia do Sul trouxe as consequências da lei marcial, a deterioração da liberdade de imprensa e as suas fracturas em torno do serviço militar. Os Estados Unidos trouxeram o seu clima de fiscalização migratória e as investigações sobre o preço dos bilhetes. E a FIFA trouxe uma operação comercial de 13 mil milhões de dólares que declarou tudo isso bem-vindo e nada disso como problema seu. O futebol continua. A Coreia do Sul derrotou a República Checa por 2-1 no seu primeiro jogo do grupo, com Hwang In-beom a assinar as jogadas decisivas que a entrevista cancelada deveria discutir. Agora, enfrenta o México a 18 de junho, em Guadalajara, na mesma cidade onde tudo começou, no estádio que estava cheio e em ebulição na noite em que o México bateu a África do Sul. Uma vitória ou um empate mantém a Coreia do Sul firmemente na luta no Grupo A. Son Heung-min não disse nada em público. Treinou, liderou, correu as suas voltas, ao ritmo que considerou adequado, e deixou que a instituição à sua volta gerisse as consequências enquanto ele se concentrava na única coisa que realmente pode controlar: o jogo. Há algo de discretamente significativo nisso. Não porque o silêncio seja sempre a resposta certa, mas porque a polêmica era especificamente sobre se ele tinha servido corretamente o seu país, e a sua resposta, a única resposta que parece disposto a dar, é continuar a aparecer e a jogar. O que não consigo resolver por completo, e o que quero deixar convosco, é isto: num país que tentou declarar a lei marcial há 18 meses, num ambiente mediático que se vem deteriorando há anos, num torneio que já gerou polêmicas sobre acesso da imprensa, investigações sobre bilheteira, recusas de vistos e a expansão comercial excessiva de um organismo dirigente que produz 13 mil milhões de dólares em receitas. Quando uma Federação Nacional de Futebol escolhe silenciar o seu próprio corpo de imprensa nacional no Mundial,
por causa de uma gravação áudio que ninguém autenticou totalmente, e o antigo presidente de um governo cumpre uma pena de prisão perpétua por tentar fazer algo estruturalmente semelhante aos média usando força militar, onde fica exatamente a linha entre proteger os jogadores e controlar a história? Não sei onde fica essa linha. Não tenho a certeza de que já tenha sido traçada.